Retornando, pessoal, com a teoria do crime parte 3, nós nos deparamos então agora para a análise da conduta, do resultado e do nexo causal. E eu vou voltar então um pouquinho à nossa estrutura, lembrando que nós temos crimes e contravenções. Crime nada mais é do que um fato típico, antijurídico e culpável pela doutrina clássica. Fato típico e antijurídico pela doutrina finalista, que é o conceito bipartido. E isso nada mais é do que um crime através do seu aspecto analítico. No aspecto formal é qualquer conduta humana contra a lei, e no aspecto material é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico. Vimos que a teoria clássica conceitua o crime em 3 partes e a teoria finalista em 2. Disse para vocês que sou adepto à teoria finalista ao entender que crime é fato típico e antijurídico e que a culpabilidade, que é o grau de reprovação ou de discernimento do agente, fica tão somente para análise na hora da fixação da pena pelo magistrado. Vimos então que dentro do crime, do fato típico, nós temos 5 subdivisões: tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Vimos que tipo é o texto da lei, que ele pode ser dividido em tipo objetivo ou subjetivo. Lembrando ainda que o tipo objetivo é o verbo e o subjetivo é a intenção, o dolo ou a culpa. Tipicidade nada mais é do que a junção da conduta, número 3, com o tipo, número 1. A tipicidade é quando você consegue fazer uma conduta aqui, que nós já vamos ver, que se amolda exatamente ao tipo. Isso é tipicidade. A ausência de qualquer um desses 5 elementos deixa de considerar um dos 2 ou 3 elementos do conceito de crime, tornando a conduta atípica, não crime. Vimos então, além da tipicidade, que nós temos então a figura da conduta. E na conduta, ela é nada mais do que a ação ou a omissão praticada pelo ser humano. A conduta ou ação é o comportamento humano avaliado pelo direito. Essa conduta, em regra, deve ser voluntária e consciente. E quando ela é voluntária e consciente, nós temos os chamados crimes dolosos, que podem ser divididos em crimes comissivos, que é a conduta positiva, é a ação positiva, é o fazer, matar, furtar, roubar, traficar, ou ainda as condutas omissivas, aquelas em que o agente não deve fazer e mesmo assim, ou seja, uma ação negativa, deve se abster, acaba incorrendo num crime. Não fazer o que a lei manda, não prestar socorro, omitir socorro. Bom, nessa linha de raciocínio, surge para nós aquilo que estava, já que eu falei que a conduta tem que ser voluntária e consciente, aquilo que estava previsto lá no tipo, quando eu falei da intenção. Aqui é que eu explico as condutas dolosas e as condutas culposas. Pessoal, o que é o dolo? Dolo é a vontade livre e consciente de se praticar uma conduta. Eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou cobrar na prova, dizendo o seguinte, que o dolo possui um elemento volitivo e um elemento cognitivo. Volitivo, vontade. Cognitivo, consciência, discernimento. Todo dolo é aquela conduta praticada por condutas conscientes e com vontade. Vontades livre e consciente, volitivo e cognitivo. O dolo nada mais é do que o propósito de praticar intencionalmente um delito. O criminoso quer o resultado, assume o risco de praticá-lo, é exemplo de vários crimes, e eu já vou falar mais de dolo. O dolo ainda pode ser chamado de dolo direto ou determinado, aquele que o resultado, o autor quer praticar a conduta, quer o resultado, ou ainda também chamado de dolo indireto ou indeterminado, onde a vontade do agente se dirige a uma conduta, mas não a um resultado necessariamente. Eu não viso o resultado. No dolo direto eu quero o resultado, eu quero matar você. Eu atiro porque eu quero matar você. O dolo indireto, eu dou o tiro, mas eu não estou pensando no resultado. Eu não viso o resultado. E aí esse dolo indireto,
ele se divide em um chamado dolo alternativo, quando quando acontece um ou outro resultado, causei a lesão ou causei a morte, um ou outro resultado, ou o chamado dolo eventual. O dolo eventual cai muito em prova de concurso, porque o dolo eventual é aquele em que o agente assume o risco, sabe que pode acontecer, sabe que será o resultado, né? Qual será o resultado e aceita produzi-lo. Pessoal, eu vou ter que explicar, eu vou um pouquinho mais além, eu vou lá na culpa, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de dolo de dano, dolo de perigo, depois eu vou falar um pouquinho de culpa, e depois eu vou fazer uma abordagem com uma pegadinha para você que vai ficar no final desse vídeo. Vou dar uma dica para você do que cai em prova de concurso e como você vai resolver isso. Além do dolo, então, direto ou indeterminado, do dolo indireto ou indeterminado, que se divide em dolo alternativo ou dolo eventual, estude o dolo eventual, lê no slide, lê no livro e ouça o meu áudio. Tem o chamado dolo de dano e o dolo de perigo. O dolo de dano é aquele em que o bem jurídico, né? Eu quero o dano ao bem jurídico, assumo o risco de produzir esse dano ao bem jurídico. E o dolo de perigo eu não causo dano. Eu apenas assumo o risco de colocar uma pessoa em perigo. O exemplo clássico do dolo de perigo, dolo de dano. Dolo de dano, furto. Eu quero o teu patrimônio. Dolo de dano, homicídio. Eu quero a tua morte. Dolo de perigo, estou com o coronavírus e vou numa aglomeração de pessoas. Se alguém vai pegar, eu não sei. Mas eu não estou preocupado com isso, porque ele não é um dolo de dano, ele é um dolo de perigo. Eu coloco em risco as pessoas. Dolo de perigo, dirigir veículo automotor sob a influência de álcool ou substância de efeito análogo. Eu não estou aqui batendo o carro, atropelando alguém. O fato de eu ter dirigido, bebido, estar dirigindo, estou colocando em risco. É um dolo de perigo. Fechou? Dolo, vontade livre e consciente de praticar a conduta. Volitivo e cognitivo são os seus elementos. Dolo direto, dolo indireto. Indireto, alternativo ou eventual. Cai muito a prova de concurso dolo eventual. E ainda assim, dolo de dano ou dolo de perigo. Só para ter uma dica aqui antes de fechar o dolo, que no dolo eventual ou no dolo alternativo, tá? O Código Penal ele equipara, ele trata os dois tipos de dolo igual. Da mesma forma, o indireto ou direto, certo? O dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta. Rigueto, e a culpa? A qual? Mas o João teve culpa, o Pedro teve culpa. Sim, ele teve culpa. Esta culpa que você está falando que o João e que o Pedro teve é a culpabilidade. Grau de discernimento para entender o que ele fez. Mas não é a culpa que eu estou falando aqui. Porque a culpa aqui é a prática não intencional de um fato delituoso. Você pratica sem querer. Você pratica falta um dever de atenção, falta um cuidado. Existem, na verdade, alguns tipos de culpa, para daí eu poder explicar melhor. Existe a chamada culpa própria, em que o resultado não é previsto, é a mais comum. Aí existe a culpa imprópria, aquela em que você até prevê o resultado, mas você não quer esse resultado de maneira nenhuma. Existe a chamada culpa consciente, quando você decorre de uma avaliação errônea, um erro de confiança, você vislumbra o resultado, mas acredita que terá perícia para evitar esse resultado, e alguns até confundem com o chamado dolo eventual, dolo eventual e culpa consciente. Já vou explicar no finalzinho desse vídeo uma pegadinha. É o exemplo do atirador de facas num circo. Eu tenho capacidade de jogar a faca aqui e acertar tudo aqui, e de repente eu errei. Então é uma culpa consciente. E a culpa inconsciente é a derivação da própria culpa própria. O resultado ele é possível, mas você não vislumbra. É um erro de inteligência. Então perceba o seguinte: a culpa, o ato não intencional, ele é baseado então na culpa própria ou imprópria. A própria tu não prevê o resultado, na imprópria você prevê o resultado, mas acaba praticando a conduta por erro de tipo, que nós vamos estudar mais para frente.
A culpa consciente, anota um asterisco da culpa consciente, porque ela é bem semelhante com o dolo eventual. E a culpa inconsciente é a base. E quais são os elementos da culpa? São 3 elementos da culpa e que um deles caracteriza já a culpa. E eu quero que você anote assim então na culpa: negligência, imprudência, imperícia. Eu vou dar umas dicas para vocês, tá? Não é a dica ainda do dolo eventual e da culpa consciente que vai ficar no finalzinho do vídeo, tá? Negligência, coloca um menos do lado, coloca entre parênteses um menos. Negligência é a falta de cuidado, a omissão de um determinado procedimento, menos, falta de cuidado. Fui viajar, vi que meu carro estava com os pneus careca, mas eu não fiz a revisão, não vi a pastilha de freio, não fiz nada, não cuidei. A enfermeira não tomou cuidado na hora de ver qual medicamento tinha que aplicar na pessoa. Faltou cuidado, ela foi negligente. Se ela foi negligente, ela praticou não intencionalmente aquela conduta, logo é um elemento da culpa. Então você pode não ter sido negligente, você pode ter sido imprudente. O imprudente, vai abrir o parênteses, eu vou botar um sinal de mais agora, o imprudente. O imprudente é o cara precipitado. É aquele que vai viajar para Floripa, para Curitiba, para onde quer que seja, num dia de chuva torrencial, e o carro dele, por mais que seja um carro bom, esteja bem equipado, ele emprega uma velocidade de 150 por hora. E ele acredita, certo, na imprudência, que ele acredita que nada vai acontecer. Ele está sendo imprudente, ele está agindo a mais imprudente. E a imperícia é a falta de conhecimento técnico, a inabilidade, tá? Para nós fecharmos esse áudio, esse vídeo da teoria do crime parte 3, nós estamos falando tão somente da conduta, né? Da conduta então comissiva e omissiva, tá? Falamos de dolo direto e indireto, culpa consciente e inconsciente, e eu tenho que explicar para vocês uma coisa aqui básica, tá? Que é a figura, na verdade, da diferença do dolo eventual e da culpa consciente, e no vídeo, na outra parte 4, eu vou tratar do resultado do nexo causal. Anota aí essa pegadinha agora, que essa é top, tá? Vou falar um palavrão aqui, e a galera vai se assustar. Meu Deus do céu. Anota aí. Teoria do foda-se e teoria do fodeu. Puta que pariu. O professor falou 3 palavrões agora. Foda-se, fodeu e puta que pariu. Mas não. Teoria, abre aspas, do foda-se. Teoria, abre aspas, do fodeu. Qual é a diferença de dolo e culpa? Fácil. Dolo, vontade livre e consciente de praticar conduta. Culpa, a prática não intencional de uma conduta. Ponto. Qual é a diferença de dolo eventual e culpa consciente? Vou dar o conceito básico. Dolo eventual, o agente assume o risco e não se preocupa com o resultado. Culpa consciente, o agente assume o risco, mas não quer o resultado. Pá, Rigueto, não entendi. Dolo eventual, teoria do foda-se. Culpa consciente, teoria do fodeu. Eu empreguei uma velocidade alta no meu carro. Acabei de perder o controle e atropelar 3 pessoas. Se eu descer do carro, embriagado, por exemplo, ou sob efeito de droga, olhar para o carro e dizer, porra, estragou meu carro, ou se eu atropelar as 3 pessoas e vazar daquilo ali, eu estou usando o dolo eventual. Ninguém disse que determinada pessoa saiu de casa e quis matar outra pessoa no trânsito. Mas quando ela empregou uma velocidade excessiva, quando ela e atropelou, e mais, e quando ela desprezou a vida alheia e ela saiu do local do crime, e ela olhou para o para-choque do carro e não, na verdade, para a vítima, ela usou a teoria do foda-se, ela agiu com dolo eventual, assumiu o risco e não está nem aí para o resultado. Em compensação, se eu saio de casa na mesma conduta, sou um cara muito polido, muito cauteloso, e ao atropelar alguém no trânsito, meu Deus do céu, atropelei a pessoa, eu desço, eu tento prestar socorro, fodeu. Eu empreguei a velocidade rápida, igual da primeira vez, porque eu estava atrasado.
acabou sendo pior, fudeu. Teoria do fudeu. Culpa consciente. Eu assumo o risco, mas eu não quero aquele resultado, eu não acredito que aquele resultado vai acontecer. Detalhe, dolo eventual é dolo, culpa consciente é culpa. Qual é a diferença gritante que eu vou dar para vocês olharem? Um homicídio doloso tem pena de 6 a 20 anos. Um homicídio culposo tem pena de 1 a 3 anos. Dolo 6 a 20, culpa 1 a 3. Perceberam? Quando é dolo eventual é dolo, quando é culpa consciente é culpa. Então tá aí a diferença. E agora, para fechar nosso vídeo, acho que está sendo um dos mais longos aqui que eu sempre tenho feito em tópicos pequenos, mas um dos maiores, né, vídeos aqui que nós temos que avaliar é o seguinte: anota essa frase, porque essa frase é verdadeira, tá? E eu preciso que vocês tomem conhecimento disso. Todo crime é doloso. Todo crime é doloso, salvo quando o código dispuser de maneira diferente. Eu não vou explicar isso para vocês agora, eu vou deixar para o vídeo 4, para a parte 4. Vou voltar, eu quero que vocês pensem nisso. Todo crime é doloso, salvo quando o código dispuser de maneira diferente. Tenta entender, tenta refletir e eu volto com a teoria do crime, parte 4, para explicar esse tópico. Beleza? Um abraço a todos, bons estudos e vamos em frente.